mais um episódio Além do CRM, tá? Meu nome é Igor Vasconcelos. Hoje, infelizmente, eu estou só. Diego teve alguns compromissos, mas a gente vai continuar aqui a nossa trajetória. Lembrando que o Além do CRM é um podcast que a gente quer falar para você e mostrar o conteúdo daquele médico que tem uma vida após a medicina, que sabe empreender, que tem uma visão diferenciada, né? E a gente sempre vai trazer convidados especiais para pessoas especiais. Esperamos que os conteúdos estão sendo feitos, vocês possam aproveitar. São pessoas diferenciadas, com visões além da medicina, por isso que o nosso tema é Além do CRM. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com um colega, um amigo pré-medicina, né? A gente viveu algumas trajetórias juntos. Foi difícil trazer esse homem, viu? Bater a agenda e ele querer vir falar da história, mas vocês vão ver depois que eu estou certo disso. Hoje eu estou aqui e vou apresentar nosso convidado, Eduardo Mendes, tá? Um colega, amigo, médico. Eduardo sempre teve uma visão diferente das coisas. Hoje ele é o Occupation Health Manager da Unilever. Saiu certo? Saiu certo. Eduardo Mendes, vocês vão ver vocês vão ver eu chamando ele de Dudu, né? Porque é um grande amigo. Então, Eduardo é um cara já de outro nível aí de gestão. Mas Dudu é meu amigo carinhoso e, cara, Dudu, seja bem-vindo ao Além do CRM. E se apresenta um pouco aí, fala aí quem é Eduardo Mendes e quem é o Dudu, que eu acho que é o que a gente mais quer saber hoje. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Bom, primeiro eu sou Eduardo Mendes, sou casado com a Daniela, pai do Davi e da Malu, do Tico e da Tita, são os dois gatos que temos também, 2 filhos aí. Chegaram primeiros, né, os gatos? Chegaram primeiro. Tita já está em 14 anos já fazendo aí. Fiz medicina, né, sou médico formado, né, pela UPE, aqui em Pernambuco. Terminei em 2010, fiz pós-graduação em medicina do trabalho. Hoje eu estou na gestão da Unilever de saúde ocupacional e tem algumas empresas aí, algumas experiências, né? Além do CRM aí, né? Desde 2015, nessa empreitada aí, nessa inovada. Vocês vão ver aí que é muito mais do que ele está falando. Ele é modesto aqui com a gente. E, cara, engraçado que desde que eu entendo assim, eu também sempre quis fazer medicina, né? Tu viveu essa história com a gente, desde o cursinho, de tudo. Mas a gente sempre trocou ideia nas reuniões, nas viagens, né? Tu é formado na turma da minha esposa, e aí tem um grupo muito forte, admiro muito o grupo de vocês, parabéns. É um grupo que, mesmo ao passar dos anos, continua ali, aos trancos e barrancos, a gente sempre se reúne, vocês sempre fazem viagens, e eu, sempre que eu posso, estou com vocês, é um prazerzão. Mas engraçado que eu e Dudu sempre fugiu um pouco da galera, né? Todo mundo falando de medicina, de doença, de problema, de não sei o quê. E eu e tu falando de negócio, de visão empreendedora, de como ter empresa, como gerar. Você deu um tiro na frente, né? Juntou-se até com o Elson, né? Que hoje não pode também estar, mas... E criou. E como a gente sempre fala aqui, Dudu, eu sei que tu é um cara que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma pergunta que muitos médicos te fariam, assim. Como é que foi o momento que tu olhou, que tu falou assim, eu posso fazer outras coisas fora a medicina? Né? Quando é que tu acha que isso veio na tua mente? Já foi na faculdade? Foi quando saiu? Como é que tu acha que já começou a mudar aí um pouquinho a transição? É uma boa pergunta. Eu acho que tem uma história, fazendo a reflexão toda aí, né? Desde de criança, na verdade. Eu sempre fui uma criança muito, acho que inquieta, né? Eu comecei desde pequeno, eu pegava meus brinquedos, desmontava brinquedo, montava, fazia coisas diferentes. Móveis, eu que montava os móveis da minha casa, do meu quarto, que comprava. Então eu nunca fui uma pessoa muito focada em uma coisa só. Então eu fui sempre diversificando. Quando eu fiz medicina, eu não sabia que queria medicina, né? Não tinha essa certeza que era medicina. Meu pai é médico, meu irmão é médico, eu tenho uma família, né, médica, enfim, tenho um tio médico. Mas eu nunca tive a certeza, cara, eu quero medicina. Eu acho que foi meio que né, eu sempre vivi isso dentro de casa. Naquela época, assim, só tinha 2 faculdades, era pancada para entrar. Você sabia que para estudar, para fazer medicina, era porrada, né? A verdade é essa. Na verdade, Federal e o UPE, né? Só tinha Federal e Federal e UPE. Mas eu nunca tive essa certeza que é realmente o que eu quero fazer, né? Eu sempre gostei muito de matemática, por exemplo, no colégio, então eu era muito bom em matemática, então
parece não ter nada a ver com medicina. E, ao contrário, hoje eu vejo que tem muita coisa a ver, né? Tem até minha filha fala muito, para que eu vou estudar isso? Tem coisa aqui que eu nunca vou usar na minha vida, né? 11 anos de idade. Aí eu falo, cuidado que lá na frente você não tem ideia do que isso pode te ajudar, né? E matemática hoje me ajuda muito justamente nesse além, né, do CRM aí. E aí eu fazendo essa reflexão, é, eu realmente nunca senti que de fato era isso que eu queria, nunca tive essa certeza, mas fui lá e, enfim, fiz 5 vestibulares, né? É isso que eu É, disse, naquela época era, escolher era medicina era difícil, saber que ia abdicar um bom tempo para poder entrar na faculdade, né? era. Fiz 5 vestibulares, no meu terceiro vestibular eu fiquei a 2 décimos aí na Federal, e aí começa a vir várias histórias aí no paralelo que eu nunca desisti, eu acho que é sobre isso. Eu acho que isso aqui um pouco é sobre isso também, é persistir, né? Não é fácil, é ter essa outra visão. Mas eu sempre fui persistente, né? Tem um propósito que eu levo para minha vida, né? Na verdade, tem um filme lá atrás que desde pequenininho, é um filme de 85, de Van Damme com Bruce Lee, que Caraca, conta aí. Tu lembra o nome? lembro, retroceder nunca, render-se jamais. E Pô, isso, eu não sei porquê, eu assistia muito esse tipo de filme, né, quando era criança, eu gostava muito. Isso ficou na minha memória. Essa frase ficou na minha memória. E em algum momento isso mudou para mim. E eu transformei essa frase no meu propósito, que é persistir sempre e desistir jamais. bacana. Então, e aí quando eu olho para essa frase, eu vejo toda a minha vida, toda a trajetória, né? Então começa com o vestibular aí, né? Fazendo 5 vestibulares em medicina, não é fácil, né? Você tem que ter uma cabeça muito boa, né? Cada ano que você não passa, Ixi, não sei como é. enfim, não é falta de conteúdo, porque a gente estudava, sabia até as questões já gabaritadas, né? Das apostilas, dos cursinhos, enfim. É o que o pessoal fala hoje de inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Eu vejo muito isso. A gente chegou a estudar junto, né? Alguns cursinhos, né? Eu sabia que cada um estava no seu nível máximo ali, mas na hora da prova era uma besteirinha ou outra que derrubava. Que derrubava, pois é. E, enfim, no meu terceiro vestibular, um grande amigo meu, inclusive, e aí a gente vê como é importante o poder da mente, né? Vira para mim e fala, depois da primeira fase, Uhum. naquela época eram 2 fases, né? No Era vestibular isso mesmo, federal. isso mesmo. E aí eu tirei uma nota na primeira fase, né? E ele virou para ano que vem tem de novo. Eu falei, ano que vem não. É esse ano, né? Eu não passei, mas assim, eu subi minha média, que é muito difícil também numa segunda fase, né? E fiquei por 2 décimos, né? Mas eu sempre, cabeça erguida, né? Vamos em frente, enfim. Fiz no quinto ano. E aí foi quando eu penso assim, cara, onde foi que começou realmente, né? Esse sentimento de que ainda não tinha chegado medicina, mas eu sabia que não era só medicina. Eu já tinha um perfil realmente diferente de pensar em algo diferente, enfim. No meu quinto vestibular, eu estudei a metade do ano para medicina, né? E aí, na outra metade, eu larguei tudo. Larguei tudo, né? Parei de focar em medicina. E aí, entrei em um cursinho que tinha aqui muito famoso, né? Que era da Nordeste, Cara, Matemática e Alvino, grande né? professor Ednaldo Ernesto. Eu E encontrei ele. Ele é palestrante, né? Espírita. palestra. Então, numa das palestras, ele me acompanha, cara. Eu fiquei até emocionado nesse dia. Que ele me viu lá assistindo a palestra dele, lá na Casa dos Humildes. E ele fez uma coisa. Todo mundo depois, você foi aluno dele? Eu falei, não, não fui aluno dele. Mas assim, tem uma admiração. Fica um abraço aí, gratidão, viu, professor Edinaldo? E aí vem a conexão com matemática, né? Eu fui fazer matemática 3 com ele, né? Fui visitar outros cursinhos. Beber de outras fontes. Beber de outras fontes, exato. Fui para a Federal, fui conhecer um curso de engenharia química, né? Não tinha nem noção. E aí nessa visita tinha um projeto lá que era despoluir o Rio Capibaribe. E aí eu fiquei encantado. Fui com outro amigo que hoje é o meu sócio numa das empresas que a Pô, que gente bacana. tem. Enfim, eram 2 perdidos entre aspas, né? Pareciam estar perdidos ali. Hoje, né? Eu fiz medicina, ele fez, né? Ciência da computação, né? De TI. Nenhum dos dois fez engenharia química, mas foi algo que, de certa forma, ali em algum momento conectou, né? Então eu comecei a entender que existem outras possibilidades. Eu fiz vestibular, né, para engenharia química na Federal, não coloquei medicina, né? Minha mãe até falou, pô, desencargo de consciência, coloca. Aí eu coloquei na UPE, né? E aí passei, foi uma das piores notas que eu tirei no vestibular, e na UPE, e passei em medicina, né? Mas eu fui segundo lugar até em engenharia química, fui lá até para Uhum. matrícula, e enfim,
Cheguei lá, pessoal, se você passar por média no primeiro semestre, aquela época nós faz matemática, Cara, né, toda aquela parte, você tem uma bolsa para Petrobras, né? Eu ainda me lembro, acho que tinha era isso, era? R$ 450 era. Ixi, Tinha e isso. era grana assim na Era época. grana. E aí nossa, enfim, aí acabei passando em medicina, falei, putz, naquela época era muito difícil passar em medicina, né? Era. E aí falei, bom, passei em medicina, né? Lógico. É melhor tentar medicina. E se eu não gostar, teoricamente é mais fácil passar. Não é fácil sair de uma engenharia, não é. Mas é mais fácil entrar naquela época. Era muito mais fácil entrar em engenharia, né? Engenharia química, enfim. Enfim, fiz medicina, passei. Foi uma experiência muito boa. É muito bom, né? Ser médico é muito diferente, né? Mas, de novo, quando eu me formei, eu fiquei naquela dúvida, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Gostava, atuava como pediatra, né? Tava plantão, pensei em ortopedia, né? Eu lembro essa fase, eu lembro que você falou em ortopedia em Mas algum nunca momento. tive a certeza do que eu quero, né? Nesse paralelo entre acabar a faculdade e ter uma especialização, né? Ser um especialista, eu acabei entrando na gestão de coordenação médica do SUS, né? De UPA, e aí foi onde eu comecei a me deparar com a gestão, É, o né? olho brilhava. Aí o Eu via teu olho olho, brilhar, pois é. é. E aí eu via que não era só medicina, né, clínica de fato, né? Existia algo a mais, que era algo que sempre me deixou inquieto, né? Eu sempre tinha isso por alguma coisa a mais, né? E ali eu comecei a entender que, putz, faz sentido para mim, né? Gestão é algo que faz muito sentido. Passei 4 anos aí na gestão, nessa parte de UPA, de coordenação médica do SUS. E nesse paralelo veio a medicina do trabalho, né? Eu comecei a... Meu tio é médico do trabalho, né? Era médico do trabalho, já faleceu. E me apresentou. Depois de fazer medicina do trabalho, eu descobri que meu pai foi médico do trabalho da Mesbla e Golden Cara, da Cross. Mesbla, 15 bicho. anos aí, pois Ei, é. Mesbla, entendedores entenderão. Entenderão. Tinha E Mesbla Veículos, cara. Eu lembro tinha dos Mesbla Monza veio. que saía Mesbla Era, Veículos. Era um era, sonho pra mim ter um carro ainda, muito distante. era. Aquela Mesbla grande aqui na Era. Conda Boa Vista, né, que tinha. Enfim, e aí a gente vai vendo como é importante essa conexão, né? Tudo está conectado, né? Tudo. Tudo é super importante essa conexão e a gente se conectar. E aí eu fui descobrir que papai era um médico do trabalho, enfim, e eu comecei a entender o que era medicina do trabalho. Isso foi por volta de 2012, 2013, eu me formei em 2010, né? E fui ver que medicina do trabalho, além de ter clínica, né? Uhum. Clínica ocupacional, clínica médica ocupacional, enfim, ter a medicina em si, Aham. na raiz ali, mas tinha muito de gestão. Tinha o que fazer ali. Tinha o que Tinha, tinha, fazer. tinha teu, que eu digo, a cachaça da gente. Eu, É, eu gosto do relógio, eu digo que a minha cachaça hoje é discutir sobre relógio, né? Eu passo horas. E pra tua gestão já era essa tua cachaça que dava prazer, que tinha. exato. E aí vem o começo da história na medicina do trabalho, que foi no ano de estudar para a prova de residência. E aí entra Elson, né? Que é o meu Só um sócio hoje. parênteses aqui, cara. Dudu, quando tem um projeto, ele entra na cabeça, na mente da pessoa É, e consegue convencer. Eu digo, ele pode. Ele não sei se ele se intitula dessa forma, mas eu digo que tudo no mundo é vendas. é vendas. E você sabe vender muito bem um projeto. E como você mostra muita credibilidade no que você faz, é fácil as pessoas irem com você. E Elson foi um cara que. Era até isso que eu ia falar aqui. Cara, Elson era minha admiração clínica. Clínica. Né? Vocês tinham alguns semestres na frente, né? Se formaram bem antes de mim. Mas assim, quando eu tinha dúvida clínica, eu gostava de estudar clínica, eu ia para Elson tirar dúvida. E eu via que ele tinha essa paixão. Para mim ia ser um grande clínico, a referência. Mas aí ele entrou contigo na parada, não foi? Ele fez a residência de clínica médica, né, no primeiro, ia fazer nefrologia. A gente estudou o ano todo para fazer prova de residência. E na véspera da prova de residência, eu não lembro nem o que eu coloquei, se foi pediatria ou ortopedia, na inscrição, né, da Aham. prova. Você vê o foco, né? Seu foco tava 100% na resenha. 100%. Nem lembro o que eu tinha colocado. E aí a gente estudou sábado, a prova era no domingo, a gente estudou no sábado todo, eu, o Elson, né, os outros colegas da gente da faculdade, que é a turma, né, Aham. de Dani, né, também. E a gente foi para um barzinho, na noite, na véspera da Foi prova. mesmo, cara. Foi. E aí nessa noite, e eu estudei o sábado todo, a gente revisando, enfim. No momento, eu parei, virei para todo mundo e falei, não vou fazer prova amanhã. E aí aquele toma um susto, susto, aquele né? impacto, né? Eu vou fazer medicina no trabalho. E ninguém entendeu nada, né? E nessa mesma noite eu convenci Elson É a isso que eu não ia fazer dizer. a prova É isso que eu ia dizer. e fazer medicina no trabalho.
E em 2015 a gente abre a empresa, né, que é a Asa Ocupacional, né, que é uma consultoria, né, em medicina do trabalho, e que temos até hoje, né, e a gente está nessa empreitada junto nessa área de medicina do trabalho. Então essa aí é a Uma primeira trajetória, o primeiro passo. grande passo, é uma mudança de chave gigante, né, na nossa vida profissional. E é isso, eu É acho que muita começa coisa. aí. Esses detalhes pormenores eu não lembrava, não. Eu lembrava que você fez isso, até brincava com a gente. Cara, é o futuro, vem pra medicina do trabalho e não sei o quê. E vi vocês crescendo juntos, é bem bacana, né? Ver toda essa mudança. Mas aí você percebe que já tinha, né? O DNAzinho lá, o bichinho já corroendo a gente, Correndo. né? É tanto que eu brinco hoje que eu sou médico sabor empresário. Alguns até estão dizendo é empresário sabor médico. Mas eu digo não empresário em si, mas empreendedor. Eu consigo olhar para alguma coisa e ver que dali dá para fazer aquilo, ver pessoas. E quando eu tô com pessoas e consigo conectar pessoas a resolver problemas, esse é o meu maior, né, meu prazer que eu Total. tenho hoje. E você, pô, ver essa trajetória tua, ver que não foi fácil, né? A gente vê o ponto A e B hoje, parece ser tranquilo, mas olha quantas Quantas nuances foram nuances. passando, né? Quantas, total. Dúvidas, o Isso você fala, crescimento gera dor, né, Dudu? total. Você fala de comunicação, assim, é o ouro ali, assim, é algo muito diferenciado. A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber ter esse network, olhar para outras pessoas, olhar para outras áreas. Eu aprendi muito isso. Até antes disso, Uhum. né? Enfim, quando eu era gestor, e aí tiravam muita onda, né? Tem uns amigos da gente que a gente sabe, a gente conhece aqui, a gente falar o nome, mas falava, cara, Dudu é o porteiro da UPA, né? Porque era isso, eu dava plantão também, e eu me conectava com as pessoas, eu conversava com o porteiro, eu conversava com a recepcionista, eu pegava a minha ficha na recepção e levava para o consultório, eu entendia como tudo funcionava, eu entendia o que cada um estava fazendo, ou seja, era essa conexão e você nessa conexão, nessas conversas, você enxergava muita coisa, você começava a ver algo diferente. Você pode ver várias possibilidades, são oportunidades, né? E todo mundo é importante, todo mundo faz parte do processo, contribui para você aprender, né? O aprendizado é algo que tem que ter, tem que existir. Se não existir aprendizado, Uhum. esqueça, né? Não está fazendo sentido. Se você acha que sabe de tudo, esqueça, né? A vida é um aprendizado, é muito rápido aqui, mas é um É um aprendizado aprendizado. eterno aqui. E esse aprendizado é que motiva, né? O que a gente consegue fazer de diferente, né? Pensar. E a minha cabeça não para em relação a isso, né? Eu não consigo ficar quieto, né? Ele fala muito É isso sobre que eu isso. Eu, adoro não, de eu conversar sou contigo. inquieto, eu não sou a pessoa que senta na cama para assistir Netflix, o que Se seja. tá ligado, mas tá fazendo Se outra estou coisa. fazendo outra coisa, estou pensando em alguma coisa, vem alguma coisa na cabeça, tem que anotar, tem que pensar e tem que fazer. Então, esse sou eu. Eu sou uma pessoa realmente inquieta, bem resiliente, mas que eu persisto e difícil de desistir. Mas aí você já tá nessa área, já percebemos o quanto você veio criando e mudando processos, né, enfrentando desafios, né? Imagina a família entender isso, né? Não vai seguir o caminho normal, eu vou fazer outro, Uhum, né? Até dar certo gera muito processos e dúvidas, né? E aí depois você vai crescendo nessa área. uhum, Além de desenvolver a empresa que você falou com o Elson, você vai chegando em outros níveis. uhum, E sempre a gestão na sua frente. sempre. Hoje você está à frente de uma grande empresa. Uhum, E a nível Brasil. uhum, Né? Fico muito feliz e a gente entende que algumas pessoas não aceitam o nosso crescimento, é fato. Mas muito feliz hoje. Você desenvolveu projetos exclusivos dentro da empresa, cresceu. Que bom que foi visto, né? Teve meritocracia. uhum, É difícil nessas grandes empresas terem isso. E hoje você se destaca hoje como um grande gestor a nível nacional na Unilever, não é isso? uhum. Isso. O que é que tu faz lá dentro assim que é tão diferenciado? E o que é que a medicina te deu diante de tudo que a gente já percebeu aqui para tu poder implementar lá? Boa. Bom, eu acho que é sobre tudo isso que a gente falou. Ser gestor hoje não é fácil, né? Mas para mim é bem motivador. E é essa conexão. É exatamente entender, né, toda a empresa. Começa a gente antes vendo, eu tendo essa reflexão como médico. A gente trabalha numa empresa que é um Uhum. hospital, né? E aí todo mundo que trabalha, né? Todas as áreas, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, enfim, todas as áreas é diferente quando você vive no mundo corporativo de fato. É Completamente. A completamente, linguagem muda, né, Dudu? é outra realidade. Você vê o quanto que talvez essas empresas de saúde poderiam valorizar os profissionais também,
né? A quantidade de coisas que você tem ali dentro, de benefícios, enfim, de oportunidade de crescer, né? E que é diferente, você vai para um SUS ou até um hospital particular, né? Enfim, você é médico. É isso, né? Basicamente é isso. E aí você começa a se conectar com outra realidade, com a realidade que a gente não aprendeu na faculdade, com a realidade que a gente nunca viu, nunca viveu, né? Ninguém contou pra gente, né? A medicina do trabalho já começa daí, a gente praticamente nem vê medicina do trabalho dentro da faculdade, não, né? verdade. É algo muito pontual em alguma coisa, né, muito específica, mas ninguém sabe. Se perguntar hoje para um próprio médico que é medicina do trabalho, ele vai achar que é fazer ASO, né, que é o exame admissional, periódico, enfim. E não é só isso, é muito além disso, né? E a gestão conta muito. Então eu aprendi que numa empresa dessa gigante, você tem várias oportunidades, você tem várias pessoas, você tem várias áreas, e aí você se conecta com isso, entende o que é a empresa, entende a oportunidade que existe ali. E aí você começa, né, a aprender mesmo, né, e implementar o seu conhecimento, né. E, enfim, fiz vários projetos, né, entrei como médico examinador na empresa aqui, né, em Recife, né. Tinha uma outra médica que a gente chama de médica coordenadora, né, e aí fui evoluindo, né, saí de médico examinador para o médico coordenador em 2 fábricas aqui no Nordeste. E em 2021, com a pandemia, né, e aí vem a matemática, né, voltando de novo, sempre conectando, né, análise de dados. A gente viveu uma pandemia, e aí eu comecei a entender como dado é importante em tudo que a gente faz na vida, né? Hoje tudo é baseado em dado, toda tomada de decisão tem que ser. Você tem uma empresa que seja, você tem um consultório, você tem que saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Isso vem através da análise de dados, né? E aí com a pandemia veio o Covid, né? A pandemia, né? E aí vacina, quantas pessoas têm Covid dentro da empresa, afastamento, enfim. E aí eu comecei a entender isso, comecei a estudar, né? Existe que é dashboard, né? Análise de dados, Power BI, enfim, são várias ferramentas que a gente tem de gestão que nas minhas noites aí de hobby, né? Eu estudava com até um outro coordenador de uma manufatura, né? Também da empresa, a gente ficava brincando ali, né? Enfim, mas é uma brincadeira que trouxe uma evolução gigante. E na pandemia eu construí o primeiro dashboard em Power BI em tempo real, né? E a gente foi monitorando os casos que a gente tinha de Covid, de vacina, enfim. Essa história Isso global, né? E daí veio a promoção. Global. Isso foi o primeiro a nível global, né? No primeiro país a fazendo. E aí veio depois a promoção aí no meio da pandemia, em 2021, para a gestão médica, né? De saúde ocupacional, a gerência. Enfim, foram vários projetos, tem muita coisa. O que eu mais percebi das conversas que a gente tinha, e hoje, né, com essa visão um pouco mais, né, eu sou o cara de ter ideia, de ter as coisas, mas eu sinto que às vezes eu tenho que ter alguém que me ajude a fazer. O meu TDAH é o de criar, de conectar e ir para campo. Eu sou comercial puro, assim, de voo, abro frente, mas essa parte analítica eu sempre senti falta, né? E quando tu me passava esses dados, o que eu mais percebo hoje, o que é que as empresas veem? Tem 2 gargalos, né? Um é a aquisição, né? Aumentar a receita. Mas quando eu aumento minha receita, eu tenho um custo de aquisição para aquele cliente, eu tenho um custo operacional para manter aquela produção aumentada. E onde é que as empresas conseguem gerar mais lucro e resultado? É quando diminui o custo. Isso. E, cara, você me dizia muito que você conseguiu entender processos que tinham, gargalos que não eram vistos pela empresa, e você conseguiu reduzir custos operacionais absurdos, sem precisar ter custo de aquisição de produtos novos ou aumentar a receita. Mas esse dinheiro que volta para a empresa é puro. Total. Se eu aumento o lucro daqui, eu tenho custo, tenho margem, tenho imposto, tenho não sei o quê. Mas se eu reduzo o custo mantendo a eficiência, eu estou entregando para a empresa um dinheiro limpo. E a empresa valorizou isso que você fez, né? Total. Tem muita oportunidade, lógico, numa empresa gigante dessa, mas até empresas pequenas, né, menores e média empresa. Aqui no Brasil, principalmente, é difícil ter uma cultura dessa, mas tem muita oportunidade, né, de gestão em saúde, né? Por exemplo, nas empresas, hoje a segunda maior folha é plano de saúde, né? Olha aí. E aí você começa a conectar a parte ocupacional, a parte assistencial de saúde, né, programas de saúde, enfim, como você cuida melhor do funcionário, né, como você traz esse bem-estar e cuidado melhor. E, consequentemente, isso vai trazer retorno para a empresa, né? Esse investimento em saúde, né, no empregado vai trazer retorno. Então, tem vários projetos aí internos, né, que têm essa análise e esse retorno para a empresa, né? Falando de longevidade, Longevidade. Né? Mas pegando já um gancho aí de dashboard, Power BI, tecnologia,
você hoje é um cara muito voltado para a área tech, que eu sei, Sim. né? E sabendo que não para a cabeça nunca, assim como a minha, existem outros projetos aí voltados com tecnologia, principalmente vendo os gargalos, né? Teve Marcel, eu acho que cheguei a falar para tu, é anestesiologista, e ele falou pra gente que um livro que mudou a vida dele foi quando ele leu um livro que fala como assim, seja viciado nos problemas, porque se você resolve os problemas, você tem um produto, né? Uhum. E hoje você tem algumas coisas ligadas à tecnologia. O que é que você hoje vê na tecnologia na gestão de saúde, para médicos? A gente está escutando falar muito de IA. Uhum. A gente está usando IA hoje como Google, mas a IA é muito mais do que isso, né? O que é Total. que tu vê hoje baseado na gestão, em novos produtos, para o médico que está chegando agora, ou o médico que já está há um tempo aí? O que é que tu, além do que está desenvolvendo, o que é que você enxerga esse mercado aí? IA hoje é o presente, né? Já é, né? Aham. Hoje eu trabalho totalmente com IA. Tudo que eu faço tem IA conectada, né? O e-mail que eu vou ler, os resumos dos e-mails, resumo de cases, de business case dentro de uma Caraca. empresa, é, apresentações, planilha, então tudo está conectado, né? Tem várias ferramentas aí, né? Você, dependendo da empresa que você está, ou né, até do consultório que Sim, você vai sim. adquirir, são inúmeras. Você tem que saber o que você quer, lógico. E é super importante, né? Mas, e aí falando um pouquinho assim, sempre foi um hobby também, foi pensando nessa mente que não se acalma, né? Uma das possibilidades que eu tinha antes de fazer medicina também era a ciência da tecnologia. Eu pensava muito, gostava muito dessa parte de tecnologia. Enfim, acabei não indo, fui para medicina, mas totalmente conectado, porque medicina, tudo hoje na vida da gente é tecnologia, né? Tudo. A gente viveu a fase total da transição, a gente não tinha celular, né? Nossa geração. Né? A outra geração, né? Foi toda uma mudança muito radical, né? De computador, de celular, enfim, né? Do Discman ali pro CD, né? Para Enfim, MP3. MP3 e hoje está tudo em stream, né? Então, a gente viveu tudo isso e isso foi muito bom, justamente para a gente ver o tamanho da oportunidade que existe, né? E isso é um aprendizado gigante, né? São pouquíssimas pessoas hoje que têm essa visão, que teve essa vivência. E aí começa ali em 2015, mais ou menos, 2016, a gente, Elson também, e mais dois sócios da gente, né? A gente, na época, tinha chegando muito a questão do app, né? Ainda não era smartphone, eu nem lembro como era o nomezinho daquele, Primeiros? que tinha de app, que tinha Bulário, enfim, tinha um. Ah, cara, tá Era, entendendo? A gente andava com. É porque a gente foi da era, geração que a gente saía com aqueles black book, era com o livro Black para Book e para começou a vir consultar. um. Era um branquinho, white book, né? Era o white book, eu Não acho que lembro, foi um mas era um negocinho que tinha um aplicativozinho. aplicativo que tinha uns appzinhos, né? E o pessoal tava desenvolvendo muito, começando a desenvolver app. E aí tinha um médico aqui que fez um app, um Bulário, né? Sim, pô, ele foi lá da Foi faculdade, lá na pô. faculdade. Nefro ele. Nefrologista. Acho que é Ricardo. Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão. Ricardo desenvolveu. Tem que depois passar aqui, viu? No Além do CRM. Ricardo Maranhão. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Putz, né? Aplicativo, a coisa começando, né? E a gente, Cara, isso mesmo, foi é, ele. vamos desenvolver um aplicativo também, né? Era uma oportunidade. E aí a gente, né? Eu e Elson, a gente começou a conversar sobre isso na parte de saúde ocupacional, de medicina do trabalho. E aí eu chamei um amigo meu, que era de TI, né? Que hoje é o meu sócio, né? Na parte de educação, é outro projeto, depois eu falo. E veio outra pessoa também. A gente marcou uma reunião, sentou no bar também para conversar e do app saiu curso online em saúde, né, de parte de medicina e de dentista, né, de odonto. Então deixou de ser um projeto pequenininho, um app, e passou a ser, né, um projeto grande Um aí de curso ecossistema, online, não foi um um. sistema. A gente montou estúdio, toda estrutura física, né, enfim. Era a área do médico e a área do dentista na época, né? Foi uma experiência gigante, acho que durou 3 a 4 anos aí também, super importante para crescimento, né? Falando em empreender, né? Empresa, né? Tudo que está voltado para esse lado, né? Então, de novo, foi um outro aprendizado. A UPA já foi a parte da gestão Gestão. gigante, né? E aí veio também essa parte de curso online, que foi super importante para mim, entender marketing, Cara, marketing digital, comunicação, né? Isso aqui, né? Nunca participei bem ativamente disso aqui, sempre por trás, né? Mas entendendo tudo, né? Fazendo brainstorms, entendendo o cenário, aquilo tudo começando. Na época tinha, né, vários cursos, né, alguns cursos presenciais muito fortes, né? E a gente ia para o meio digital que não tinha nada praticamente, né?
uma estruturazinha pequena, começando, e a gente conseguiu colocar muita gente online aí em relação a visualizações, né? Na época não tinha o que tem hoje, esse tipo Isso de... é pré-pandemia, Era né? pré, era... Facebook estava começando ali ainda, não tinha Instagram, né? Nem tinha Instagram ainda, depois começou, nem começou muito forte, né? E a gente fazia aula ao vivo de resolução de prova de SURD daqui, né? De Pernambuco, por exemplo, a gente colocava quase 10 mil pessoas online, né? Na resolução de questão, né? Na área do dentista também foi um curso pioneiro, né, presencial que existia em Pernambuco, não existia em outro lugar do Brasil. A gente conversou com os professores, fez o projeto e aí trouxe para o mundo online. Né, depois a gente descontinuou, eles continuam até hoje, né? São excelentes profissionais, um curso excelente. Enfim, mas foi uma empreitada ali, inovada, muito boa, né? Eu Falando um lembro. pouco de tecnologia nessa área, um começo ali, né? E aí vem vários projetos. Ali a gente já pensou no projeto também de um app é, que não tinha IA na época, mas tem muito a ver com IA. E que parou, né? A gente começou até a construir as telas do app todo, mas parou. E hoje a gente está voltando, e aí vem no mundo da IA. Esse app está conectado com a IA, a gente já está em desenvolvimento desse app. Tem um outro projeto também já com IA em piloto, já dentro da empresa, né? Com outro caso também, outro projeto piloto aí, que já está implementado numa empresa, já está acontecendo e a Já tem gente tá, MVP. já está fazendo teste e tudo, já está rodando, a gente está monitorando e em breve, acho que em 2 semanas, a gente deve estar lançando ele para o mercado aí. Realmente a cabeça não para. A cabeça não para. Cara, É que isso. bacana ouvir isso. E é isso, cara. Por isso que eu digo, ele relutou muito de vir pra cá, né? Não, eu vou, não sei o que, eu não vou, faço, cara. Enrolei. Vocês estão vendo que é muito, 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 muito além do CRM. Ele é a cara do projeto da gente aqui, né? De quanta coisa ele vive, cria, né? Falou dos projetos dele e é sobre isso. A gente tem que entender que se a gente ficar parado, né? Tem aquela célebre frase que o médico só sabe medicina, não sabe nada, que vai buscar outras coisas, utilizar. A grande vantagem que eu vejo hoje disso tudo que eu tenho visto em São Paulo, dos cursos que eu tenho feito, é assim, o médico já é uma autoridade. Já é uma Uhum. autoridade. Ser médico é uma Autoridade. autoridade. E quando você cria um projeto desse, que cresce, que fala, agrega, né? Agrega muita coisa. E falar em gestão hoje em saúde é uma área que pouco explorada, né? Uhum. Assim, e hoje com tantas ferramentas e vendo o mercado, se fala aí que vai dobrar até 2032, é um Uhum. mercado que vai ser autorregulado. Eu, muita gente está com medo, etc e tal. Eu vejo o seguinte, cara, quem é bom vai continuar. Mas se você tem a visão empreendedora e Total. começa a diversificar, você está à frente, né? Vê, tu fizesse projetos aí antes da era da internet e hoje está Uhum. trazendo coisas novas e diferentes. O que é que você está pensando para essa galera que está chegando agora no mercado? O que é que tu poderia dizer assim? Qual seria a visão para esses caras? Pensando em o novo método está se formando num mercado tão diferente daquilo que a gente viveu há 14, 15, 16 anos atrás. Cara, acho que é simples. É surfar na onda. Você tem que surfar na onda de agora, né? Boa. Você vai ser médico, óbvio, né? Mas é isso, tem muita coisa que chegou. A IA tá aí, né? Enfim, tem várias oportunidades, né? A mídia hoje é totalmente diferente, esse marketing digital, tudo isso que está acontecendo, as oportunidades. Isso que vocês estão trazendo aqui, eu acho que é super, super, realmente para mim é o potinho do ouro, né? Essa conexão, sair um pouco dessa caixa, realmente, desse mundo de medicina, só puramente medicina, é super importante. Então é surfar nessa onda, abraçar as oportunidades. Você tem que abraçar as oportunidades, né? Não ter medo. A vida da gente é um sopro, Um né? sopro, A gente é irmão. um pontinho aqui dentro do planeta É, Terra, que é um pontinho dentro do Sistema Solar, que é um pontinho, ou seja, a gente é nada, né? É um piscar de olho, né? Que acaba rápido, né? Então é super importante você abraçar essas oportunidades, né? Não ter medo, né? Não tenha medo sobre isso. É muito rápido, então errar é normal, faz parte. eu digo, troca o medo pela fé. É. Porque vai dar medo, irmão. Né? Vai dar medo. Poxa, eu fiz. Minha história na medicina também é bem diferente. Começa na terapia intensiva, depois vou para anestésio, gera medo, porque eu saí de uma renda que eu sabia que aquele mês era tanto. Se eu trabalhasse mais, aumentava. Senão eu vou para anestésico, eu viro totalmente autônomo. Depois eu me organizo ali e agora querendo fazer essas outras empreitadas. E dá medo. Pô, Dá. eu tô começando a outra coisa, pô, tem família.
Mas quando eu digo assim, troca o medo pela fé, que aí abençoa, as coisas vão vindo, as pessoas que estavam do seu lado, que você achava que eram as certas, aos poucos vai se mostrando que não é, e tá tudo bem, mas também vai surgindo novas pessoas que agregam. E é isso, além do CRM surge nessa proposta da gente botar à tona os médicos que já têm essa visão e a gente aprender com vocês que passaram tanta coisa e também encurtar caminhos, né? Total. E saber se posicionar, ver, às vezes eu já te disse aqui, ó, eu vou te conectar com fulaninho que fala que nem que você, que tem a mesma visão. E a gente pode crescer juntos, somando. Eu acho que na minha visão sempre foi essa. Se eu tô com alguém e vejo que potencial, cresço, somo, já levei pernada da galera por contar muita história e a turma usar e não chamar. Mas Faz tá parte. tudo bem, irmão. É, Porque uma hora teu propósito chega, vem, né? Então, esse medo, e o medo é importante. super. E não tenha medo de dizer não sei. Acho que esse, Boa. para mim, foi o maior aprendizado na medicina, principalmente. Primeiro que a gente lida com vidas, né? Isso, Então, é a vida de uma pessoa que está ali, é o bem maior de cada um, é a sua vida, é a vida da pessoa, né? Então, aprenda a dizer não sei, aprenda, né, com esse não sei, explore, né, todo mundo que está à sua volta, todos, né, super importante. Não aceite só um ensinamento de uma pessoa, né? Procure outros, né? Procure comparar, né? Porque isso faz você crescer, né? Acho que é super importante. Então, levante a mão e diga não sei e aprenda, né? Acho que é sobre isso e surfar nessa onda. Acho que é super importante. cara, é isso. A nossa visão basicamente é essa. Mas a gente também não vive só de trabalho, né? Não. E quem é o Eduardo, vulgo pra mim, Dudu? O que Eduardo faz, Dudu faz na hora de lazer? Para mim é estar com a família, é super importante. Eu sempre fui muito família, né? Eu vim de uma família bem estruturada, graças a Deus. Tive uma infância muito boa, né? Aprendi muito sobre isso. Construí a família, né? Tenho uma esposa maravilhosa, né? Tem que falar aqui, Charada minha. charada sua, né? Que me abraça em tudo, me apoia em tudo. É fundamental para eu estar nessa loucura toda, né? Construindo tudo isso, pensando muito além da medicina, né? Cara, me arrepio quando tu fala isso, porque é o que eu tô vivendo, mas É, isso é bacana. ela quem está ali trabalha também, super trabalha. É uma mulher, né? Que a gente sabe que hoje não é fácil. Cuida da casa, cuida do marido, que é um filho, né, também, Mais cuida um. dos filhos, toda a estrutura ali, né, então assim, dá muito suporte para que isso tudo, né, esteja acontecendo. Então, eu valorizo muito isso, valorizo muito estar com ela, com meus filhos, né, com toda a minha família, meus pais, meus É o irmãos, pilar. Eu é o acho pilar. que é Deus, família Família. e o resto você Isso para mim está agrega. acima de qualquer coisa, né, o resto para mim é resto, de fato. E os amigos, né, eu acho que é super importante, né, a gente tá aqui, né, por uma amizade, justamente construída e toda amizade que você conhece, que a gente vive muito junto, né? Eu acho que é fundamental. Então a gente está sempre se encontrando, está sempre nisso, né? Então é esse nesse mundo que eu acho que faz parte, que tem que ser construído, tem que ser preservado. E além disso, né? Eu gosto de correr, né? Eu gosto de esporte. Uhum. Nunca fui uma pessoa parada, é sobre isso, né? Me faz falta. Não dá, Eu né? operei faz 20 dias aí de hernia inguinal, hernia umbilical, né? Quase 20 dias aí, ou 20, acho que 22 dias mais ou menos, e isso tá me fazendo muita falta, né? Mas daqui a pouco tô de volta. Mas é isso, é a minha saúde mental, é correr. Eu gosto de correr, escutar música, eu escuto música todo dia. Hoje gosto muito de pop rock. Tô na zero, dentro do Spotify, na 0,01% que escuta Coldplay, que é a minha banda Pô, que favorita bacana. no mundo. Então, assim, eu sempre tô escutando música, todo dia eu escuto. É algo que se eu tô estressado, eu boto o fonezinho, ligo a música. Eu vou correr ali com a música, isso totalmente sabe, me desestressa. Eu Faço vejo. musculação também, Faz né? musculação também? Também tento fazer toda semana. Não é algo que eu morro de amor em fazer, mas é necessário, principalmente, né? Chega uma idade aí que principalmente a gente precisa estar, né, se preservando aí, né, muscular, enfim, todo isso parte. Não se trata de beleza, nada disso, mas de realmente Manutenção, preservar né? a saúde, né, da gente, né? Enfim. É super importante. E é isso. Viajar. Adoro viajar, né? E não precisa ser nada, né? Sair fora do país não é Não, o que sobre eu acho isso. bacana é que do nada vocês organizam assim, ó, vamos passar Final de ali 4 semana, vamos dias, para 3 dias e Gravatar, vamos para qualquer lugar aqui perto, vamos para uma praia aqui perto, né? O Brasil é gigante, né? Tem muita oportunidade também. Enfim, quando tem uma oportunidade e eu para dentro para vejo fora, também lógico.
E eu vejo muito tu no grupo assim, agregador, né? Nunca é querer fazer sempre. Sempre quer chamar alguém, sempre tá convidando o pessoal, sempre tá vendo oportunidade de unir as Uhum. pessoas, de conversar. Isso é um carinho muito grande que eu vejo e agrega muito. E quando a gente fala de disciplina disso daí, isso responde também nos negócios, né? Na empresa, na gestão. Ter disciplina, eu acho que é o. Total. E eu vejo você um cara muito disciplinado em tudo que você tenta fazer, né? Métrica, Uhum. organização, horário, Isso, né? isso desde pequeno, Igor. Eu sempre É fui mesmo. assim. Eu sempre fui extremamente organizado, disciplinado. Eu odeio bagunça, né? Eu vejo, chego em casa, tem alguma bagunça, alguma coisa. Meu escritório tá bagunçado, eu não consigo Tem que trabalhar, organizar. tenho que me organizar, tenho que planejar ali, estruturar. Então faz parte de mim. É super importante ter essa disciplina, né? Até no mundo que a gente vive hoje, né? Pós-pandemia, né? Que tem várias formas de você trabalhar, né? É, Hoje a gente faz reunião online, né? A gente não precisa estar presencial, a gente tem várias formas de fazer esse trabalho, mas se você não tiver essa disciplina, justamente por essa gama de diversidade que você tem hoje, você se perde, né? E nem todo mundo é preparado para isso, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que vive hoje um mundo home office, né? Mas que trabalhou a vida toda, ou que estudou a vida toda no presencial, no papel ali, né? Na época da gente, enfim. Estar hoje nesse mundo não é tão fácil, a pessoa não está acostumada a isso, mas tem que se acostumar, tem. porque é a realidade, né? Então, ter essa disciplina faz diferença, né? E estar nesse mundo de trabalhando dentro de uma empresa grande, ter todo esse paralelo, né? Enfim, com família, viagem, amigo, também tudo, tem que ter disciplina. É difícil não ter. Senão não consegue, Não né? Senão consegue. embola o meio de campo e aí vai gerando frustração, né? Porque você não consegue dar conta daquilo do outro. Mas essa parte que tu falou aí de online, eu vi no começo uma ferramenta surreal, mas hoje eu vejo que se você não souber lidar, porque você passa o dia fazendo reunião, se deixar. Passo o dia. E todo mundo acha que por ser online tem que fazer e vamos encaixando. Eu não vivo esse mundo corporativo tão pesado, mas assim, cara, já me peguei na semana fazendo, sei lá, 10, 15 calls. Em pessoal de fora, São Paulo, eu faço, caraca, eu tô mais cansado do que fazendo anestesia. Porque gera uma demanda, né? Então tem que saber lidar bem com Tem que isso, saber né? lidar. Hoje tem os comportamentos, a gente, né, dentro da empresa tem isso e é foco e priorização. Uma Você pergunta, aprende sobre isso, você tem que saber focar e priorizar. não sei se você vai me responder, mas você faz reunião William Bonner ou faz reunião realmente vestido? Não, Bermudinha? tô em Recife, praia, calor, é Não, eu digo assim, impossível. você bota a bermuda e Depende. bota o terno ou Não, bota... depende. Depende da reunião, depende do que, né, ali, mas no dia a Ah, dia, não. eu No dia a fico, dia, eu, não. eu fico brincando com isso, porque lá em casa, né, quando eu me arrumo assim, a turma já sabe, ou vai trabalhar ou vai sair, né? Aí às vezes hoje eu tô me arrumando, mas para fazer reunião online. Aí Lucas faz, que é o meu mais velho, faz assim, pai, vai trabalhar? Eu faço, não, é reunião. Aí ele faz, mas de bermuda, eu faço, William William Bonner. Bonner, né? Sentado aqui, ninguém tá Ninguém vendo, tá vendo filho. nada, tem muito. Mas não, mas é muito tranquilo na empresa sobre isso. Acho que você tem que ser você, né? Você tem que se mostrar ser você. Lógico que tem, né, prioridade, tem respeito, tem, enfim, dependendo da reunião, fornecedores, enfim. Uhum. Depende de onde você está, que momento e que reunião ali, né? Obviamente. Mas no dia a dia, normalmente é uma roupa normal, tranquilo, né? É sobre isso. É você estar livre para pensar e entregar diferente, né? É claro, pô. Isso é brincadeira da gente, mas é uma resenha que Mas esse total. novo mundo surgiu, né? Não Quantos existia rios isso. aí não tem, né? Que Quanto o que? cara, rios no Instagram, É que a verdade, o pessoa cara se se levanta. levanta. É engraçado mesmo, é outro mundo pra gente e essas coisas vão surgindo que hoje que não tinha, né? Eu vejo muita gente também brincando e uma das coisas que a gente se conectou também depois foi quando eu comecei a falar sobre um dos hobbies que eu tenho, uma das paixões que eu tenho, né? Que conecta pessoas. Gostava antes, mas entendi que hoje é mais do que gostar, termina sendo uma ferramenta de conhecer, conectar, que foi a relojoaria, Uhum. né? A gente veio falando, vocês não entendiam muito, muita gente fazia, tu vai abrir uma loja de relógio. Eu faço, não vou abrir. Ah, você vai abrir uma loja que conserta Eu relógio. entendi. Não, você, é como eu dizia, aí É. você sempre teve a conexão de visão, né? E eu via você sempre um cara muito tecnológico, com seus gadgets aí, com seus relógios eletrônicos, e fui prego por uma grata surpresa de saber que você gosta, Gosto. tem, e a família também tem alguns Tem. relógios bacanas, né? Meu avô, já começa dos meus avós tinham, né?
vários relógios. Meu pai tinha uma coleção de relógios, tem até hoje, na verdade. E eu fui fazendo a minha ali também, né? Ainda andando, caminhando, mas tenho também, gosto. É algo que eu sempre me identifiquei desde pequeno, né? Eu uso o relógio, eu tomava banho com o relógio. Eu nunca tirei o relógio nem para Caraca, tomar banho, cara, né? tem muita gente que fala isso. Então, assim, é algo que sempre fez parte de mim, né? E até na faculdade, né? Que tem a história do relógio também, né? Com outro amigo da gente, que a gente começou a comprar relógio para vender relógio, né? Não, tudo, Dudu vê o negócio, cara, É. é impressionante. E é uma brincadeira que a gente Uhum. tem, né, dentro do grupo da gente, né? Enfim, tem várias histórias, né? Do relógio, do trator, né? De alugar trator, vender trator. Eu lembro da bebida. Tu lembra disso? Da gente tava um Lembro. dia à noite Jogando reunido, pôquer. jogando pôquer e faltou, acabou a bebida. A gente criou o quê? A gente criou o que hoje é o É o Zé Zé Delivery. Delivery. Só que a gente instruiu ali acho que 1 hora e meia de conversa, Foi. estruturou, já pensou nos motoboys. Aí a gente adormeceu a Adormeceu ideia. e veio o Zé Delivery. É sobre isso. Tem um amigo meu que fala muito isso, né? Enquanto a gente tá dormindo, lógico, é uma metáfora, você tem que dormir, que é importantíssimo para a saúde. Mas enquanto a gente tá dormindo, alguém tá pensando. Alguém tá fazendo o que você ou pensou e não É tá verdade, fazendo, é né? verdade. Então, você tem que aproveitar a oportunidade e E o que eu vejo não hoje, ter Dudu, medo. ideia, e eu vejo assim, ideias a gente começa a ter várias. O problema é executar. Executar. Né? Uhum. Essa disciplina entre ter a ideia, fazer a avaliação e começar a executar é uma coisa que hoje eu confesso que eu comecei a fazer. E aquela frase que todo mundo sabe, é um clichê, mas é O feito feito é isso melhor aí. que Melhor perfeito. que perfeito. Se você for esperar fazer Não, perfeito, não vai cara, fazer. Nunca vai chegar. nunca vai chegar, né? Quando eu comecei a falar na internet, para mim também foi uma dificuldade. Eu tinha o Instagram lá parado, mas eu sempre fui de comunicar e eu entendi o seguinte: eu vou falar. E vem as críticas, vão vir tudo isso aí. Se você tem medo de ser criticado, não se preocupe, você vai ser criticado. Uhum. Mas é um sinal que você está crescendo. Né? Quando algumas pessoas passam a se incomodar com o seu posicionamento, é porque você chegou no Chegou no nível de nível. relevância que talvez as pessoas não. E é normal, e está tudo bem. Mas ao mesmo tempo também vem inúmeras coisas e portas e oportunidades e Total. que você não imaginava, né? Eu estava na festa agora do Caxangá e, cara, foi muito bom. Até encontrei um ex-colega de biologia, Igor também. Hoje ele está na área da delegado, hoje é delegado, e fala, se posiciona bem na internet e veio por falar do meu posicionamento. Não imaginei que eu estava comunicando com ele também. E falar de tô gostando do teu conteúdo, segue em frente, vai, não para. É umas respostas que a gente vai recebendo do dia a dia e é muito grato. Por isso que eu acho que aquele que hoje tem dúvida se deve falar, mas eu não tenho produto, mas você é o produto. Uhum. O Total. produto hoje é Eduardo Mendes, que tem um ecossistema que ele gere. Então eu acho que falar, se posicionar, no começo vai ser meio assim, meio assado, até achar o seu ritmo, né? Total. Não precisa ser algo que você tenha que estar representando, nem sempre ser 100% roteirizado. Não dá para eu te falar de métricas ainda, não entendo tanto disso, mas estou percebendo. A gente percebe algumas reações que tem quando tem um vídeo que é mais espontâneo, uma brincadeira. Algo quando é roteirizado também tem, mas outros não tanto. Então a gente vai entendendo que é importante ter uma mescla de tudo. Tu E a fala gente, de falar, de como que é isso. Eu falo muito com meus filhos isso, né? Falem. Tem que falar. É aí que você começa a aprender e a importância desse lá na frente de falar e de se comunicar, né? claro, e tem que ter. Tem que ter. Veja quantas coisas a gente descobriu aqui hoje, né? E quando você fala, você, ao mesmo tempo que está se expondo, você também está sendo visto. Claro. Né? Eu digo muito assim, o médico que mais vende consulta não é o mais técnico, é o mais visto. Uhum. E se você, que é bom tecnicamente, referência, não está lá para ser visto, alguém está por você e você pode ser que esteja deixando na mesa aquilo que poderia estar sendo seu por direito, Uhum. por técnica, por condição. Eu acho que em toda a área, né? Toda área. E a gente vê muito colega bom, né? Eu vejo muito colega bom e muita gente competente que eu fico hoje sim. Há 1 ano atrás o Igor entende, hoje eu não consigo, eu estou tentando trazer. Eu vejo muito como feito você, feito outros colegas que assim, cara, um potencial gigante e a gente podendo trazer para falar, abrir mão. E de forma leve, de forma que não seja tão pesada.
E a gente vai conversando aqui. Eu vou te fazer umas perguntas, tá? Umas perguntinhas aqui pra gente... A gente já falou muito sobre visão de mercado, a importância do networking, né? A gente viu, até trouxe aí o relógio para entender. Mas uma pergunta aqui. Se você hoje, né, tivesse que escolher não exercer a medicina, dizer assim, não sou médico mais, zero médico. E o que é que você pensaria, além do CRM? Boa pergunta, mas eu acredito que seria empreendedor. Não tem outro. E eu vi que você gosta de pessoas também. Também. Gerir pessoas. Gerir pessoas, exato. Isso é É difícil, gestão. irmão. Empreender e gestão. É bem difícil. Cara, gerir um dashboard, um número, métrica é uma coisa. Agora, quando tu vai passar isso para Para pessoas, pessoas é bem para vir difícil. cultura, Total. o cara tem engajamento naquilo que tu fala, acreditar no teu projeto, eu vejo que é muito difícil. Um conselho de ouro, pensando nesse mercado hoje que a gente vê da medicina, na dificuldade que tem, com todo esse teu background tu tem, toda essa trajetória tu teve vivendo medicina, gestão e empreendedorismo. Qual conselho de ouro tu deixaria aí para os colegas médicos ou pessoas que estão na dúvida ainda? Cara, eu vou voltar à minha mãe. Eu acho que minha mãe, lá atrás, ela sempre falou. Eu sempre, desde criança, eu Aham. sempre sorri muito, né? Hoje eu olho isso muito como esse conselho de ouro, né? E o que é que significa isso? É o positivo. É, cara, sorria para tudo. Sorria para a vida, sorria para as oportunidades, agradeça todo dia. Enxergue isso, né, como algo como possível, mesmo sendo algo difícil ou algo que pareça ser negativo, né? É uma oportunidade, é um aprendizado. Então, sorria porque o sorriso abre portas, né? Eu acho que é um pouco disso aqui que está Pô, acontecendo, bacana né? ver isso. É, além disso, é que tem toda a conexão, além de pensar muito positivo, né? Persistir realmente, né? Eu tive o curso online ali, a gente parou. Hoje eu estou voltando de novo com o curso online, ou seja, eu não desisto porque eu sei que é algo que eu gosto, que me faz bem, em primeiro lugar, e que eu tenho certeza que vai dar certo, né? Tá na minha mente isso, né? Então, eu penso muito positivo, né? A gente está criando aí dois sites aí de novo, né? Na área de médica de novo, de enfermagem. Na verdade, um terceiro vindo também na área da educação Uhum. física. Né? O de enfermagem já está no aí, sigam aí, Nurse One, né? Justamente trazendo esse empoderamento para a área de enfermagem, né? Mas é isso, eu acho que abrace as suas oportunidades. Sorria, persista, não desiste e abrace as oportunidades. Porra. Isso aqui para mim é ouro, independente do que está acontecendo no mundo, na sua vida, no seu momento, né? Se você é médico, se não é médico, enfim. Se você consegue absorver isso, olhar para isso, isso aqui é uma grande oportunidade, faça acontecer. Cara, pegando esse gancho, eu li um livro chamado A Psicologia da Gratidão. E ela, uma das frases assim que ficou gravada assim, seja grato Então, aos problemas. uhum, Cara, ser grato a ganhar um Pix grande, ser grato a receber uma coisa muito boa, fácil. Mas quando tu leva aquela pancada que dói, que machuca, que passa dias sofrendo, e tu entender que tem que ser grato por essa dor, por quê? Porque essa é a dor que transforma. total. Essa é a dor que te leva do ponto A para o ponto B. E eu percebi isso, e quando eu entendo a porrada hoje, a pancada, eu faço, tá, talvez eu não saiba o motivo de eu estar levando isso hoje, mas vai vir coisa boa. Aí paro, agradeço, faço uma reflexão. Tá aqui, tá machucando, tá doendo. Mas eu sei que vai vir. Aí realmente, cara, do nada vem uma pessoa, vem uma resposta, vem alguém, né? Eu acredito muito nisso. Esse daí talvez até eu e Elson, nessa crescimento aí, né, da empresa que a gente tem, é muito sobre isso. A gente vê muita gente trazendo problema básico, né, que assim, que parece uma besteira, mas que é muito bom pra gente, né, porque poderia ser solucionado, né, se tivesse outra pessoa ali que tivesse essa visão, ou, enfim, coisa básica, Uhum. mas não teve, né, a própria área, uma área de RH, jurídica, enfim, que a gente tem muita conexão, né, entre as áreas, e são as oportunidades, né? Que deixa vir o problema, né? Vamos levar a solução, né? O pessoal lá no G4 fala muito sobre isso, né? O Brasil é um celeiro de empreendedores porque tem muito O problema. problema. E o brasileiro termina que viveu em tanto problema que a criatividade que ele já tem inerente faz surgir soluções assim que você não imagina, cara. Empresa de tudo, que conecta tudo, o cara pensou num problema, resolveu, mas é voltando a esse gancho. E é isso, cara.
o Além do CRM é isso. Um papo leve pra gente conversar, entender, ver tanta coisa nova, bacana, né? E as pessoas que quiserem conversar um pouco mais com o Eduardo Mendes, para mim sempre o Dudu. Onde é que eu te encontro? Quais são as redes? Quais são os projetos que você tem aí? Você já falou do Nurse, mas quais são os outros? O que é que você tem? Deixa tudo aberto aí para as pessoas irem atrás, conhecerem. Hoje a gente tem empresa de medicina do trabalho, né? Óbvio, quem conhecer empresário aí, né? De empresa, né? Asa Ocupacional. É no sitezinho, Instagram? Tem no Instagram, é Asa Ocupacional mesmo. Tem empresa de educação, né? Essa de online que a gente tem, que é nurseone.com.br, que é um site para enfermagem, né? Tanto enfermeiro como técnico de enfermagem, trazendo essa linha empreendedora também. Ou seja, o enfermeiro ou técnico de enfermagem que entrar lá vai ter o quê? Vai ter curso online, vai ter vários aprendizados, né? Que é aprender a não só viver do plantão. É um pouco disso aqui do Além do CRM também. É como se fosse um Além do Corém, né? Boa, bacana. E tem muita oportunidade sobre isso, né? A gente sabe que é uma área que por muito tempo, né, é desvalorizada, né? E a gente quer trazer essa valorização da enfermagem, né? A gente está com um projeto de educação física, ainda não tem o nome, mas vai chegar, né? A gente vai divulgar. E tem vários paralelos aí, né? Para médico, né? Tem um app aí com IA também, que para o mercado como um todo, né? Esse é a nível global, não só para o Brasil, né? É um app aí que lida com todo mundo, o estudante de medicina, o recém-formado, o plantonista, né? Algumas áreas, eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas a gente vai divulgar bem, tá? Vai chegar aí, que é super importante. E basicamente isso, é isso. E te encontra mais... Ó, Instagram. Instagram? Pode procurar lá no Instagram, manda mensagem, a gente se conecta. Não. LinkedIn também, eu uso muito por essa questão executiva, né? Business, quando o cara... Passa o LinkedIn. Tenho muito contato no LinkedIn. Mas o Instagram também funciona. Você precisa depois me ajudar a montar. Eu tenho um LinkedIn, mas eu fui pesquisar o seu pelo LinkedIn, lógico. E eu fiz, cara, eu vou pedir ajuda a Dudu, porque tenho vergonha de colocar o que está ali. O LinkedIn hoje é uma ferramenta, né? É uma ferramenta total. De busca principalmente, né? Corporativo, business, empreendedor, empresário. As empresas estão ali, né? Estão ali. C-levels estão ali, né? Total. Tanto quem quer ter essa visibilidade, é a rede social. Então, Eduardo Mendes no Instagram e também no Eduardo Mendes no LinkedIn. Cara, papo agradabilíssimo. Já sabia que ia ser. Eu sei que você estava um pouco reticente. Total. Mas que bom saber de tanta história aí. Ver que médico, empreendedor, pai, devoto a Deus. Um filho que eu vejo que quando falou da sua mãe o olho brilhou. E com tanta coisa boa. Que bom que você está construindo coisas boas, não só para médicos, mas para outros profissionais de saúde. E eu sei que vem muito mais coisa aí. E quem sabe, nossas parcerias a gente consegue colocar. Que tem muitas ideias, né? Não? Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado tá? você. E quem gostou aí, quem está gostando do nosso programa, cara, o Além do CRM é isso. É um programa leve para a gente trazer pessoas e falar sobre outros projetos. Não deixa de curtir, né? Curte, dá o like. Eu sempre adorei, eu sempre quis dizer isso, né? Curte e dá like. Curte, dá o like. Não esquece de deixar o joinha. Cara, venham, participem. Vale a pena. Quem quiser se inscrever assim, fala com a gente, né? Igor.c.Vasconcelos é meu Instagram. Tem o Instagram do Além do CRM também. A gente, sempre que tiver novidades, quem tiver alguma história bacana, conta pra gente. Ou então quiser dar uma ideia de pessoas que possam vir para falar. Então, Além do CRM surge com isso. Você como empresa, se quiser fazer parte também, estamos abertos. E você como profissional que quiser contar sua história, pode mandar um direct pra gente. Fica o convite, gratidão. E obrigado por esse papo, irmão. Prazerzão. Que vem os próximos. Vamos. Vem pro segundo episódio, vamos embora. Vamos embora. Tem muita coisa. Vamos arrastar o Elson. Vamos, Elson vem. Ele vai ter que vir.